Se você é uma pessoa que já passou por uma situação desesperadora, uma situação onde você tenha pensado em desistir, onde você talvez sentiu que nada mais valia a pena, então esta palestra é para você. Tem um teórico da área que eu estudo, que é o Daniel Goleman, e ele fala: as emoções tornam a nossa vida mais rica. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu nunca contei esta história em público, porque é uma história bastante difícil. Cada vez que eu chego nela de novo, eu a revivo completamente. Mas neste momento, eu entendi que esta pode ser uma história muito inspiradora e levar você também, quem sabe, a transcender alguma frustração. Dia 3 de janeiro de 2011, praia de Mariscal, Santa Catarina. Lugar onde curtíamos o verão com a família, com amigos, e nós nos divertíamos. Eu e meu marido já estamos casados há 18 anos. Somos felizes, nos complementamos. Mas tem uma coisa que nós temos uma grande frustração. Eu até me divirto vendo aquelas crianças brincando e eu acho tudo lindo. E eu fico pensando, como eu desejaria ter as minhas crianças, ter os meus filhos, ter constituído a minha família. E eu não os consegui. Depois de tanto investimento, de tantos procedimentos, de tantos abortos, de uma fila enorme de adoção, eu continuo a ter muitas frustrações com relação a isto. E neste dia, 3 de janeiro de 2011, o telefone toca. E era uma pessoa do Nordeste, uma senhora que havíamos feito um contato com ela há muito tempo. Ela intermediaria uma adoção. E quando eu atendi o telefone, ela falou algo do tipo: Cláudia, a sua filha chegou. E eu, na hora, não entendi o que aquilo queria me dizer, porque seria grandioso demais um filho naquele momento. Então eu passei o telefone para o meu marido e ele se certificou de que realmente a nossa filha havia nascido naquela madrugada e nós teríamos que viajar para o Nordeste para buscá-la. Então, sem mais perguntas, nós fomos correndo para o computador comprar as passagens para viajar para Recife. E na madrugada seguinte pegamos o avião. Enquanto viajávamos, eu organizei tudo na minha cabeça, porque eu sou muito boa de fazer planejamento. Então eu fui pensando em cada coisa, como eu organizaria a vida da família com a chegada de um bebê. E nós até demos um nome a ela. Ela se chamaria Helena. E você pode imaginar que quando eu cheguei em Recife, eu já estava completamente apaixonada por ela. Eu mal conseguia me conter de tanta vontade de tê-la em meus braços. Então, quando chegamos ao aeroporto, imediatamente ligamos para a senhora para nos encontrarmos. E depois de tantos desencontros e confusão e não entendimento, a gente não conseguia se encontrar, fomos entender que estávamos no aeroporto errado. Ela estava em Fortaleza e nós no Recife. Deveríamos ter ido para Fortaleza. Vejam como as emoções afetam o pensamento. Nós ficamos tão eufóricos que acabamos comprando passagem para o lugar errado. Mas isso não foi tudo. Esta senhora nos disse também: já que não vamos nos encontrar, então eu já vou dar a notícia por telefone mesmo. A mãe da criança desistiu da adoção, então eu não tenho mais uma criança para vocês. Neste momento, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu sequer consegui entender direito o que estava acontecendo. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei
eu fiquei literalmente sem chão. E foi muito rápido que meu marido me arrastou para o balcão, a gente comprou passagens e voamos de volta para casa. E eu me lembro que havia muita turbulência nesse dia. E eu pensava, por mim esse avião pode cair, porque a vida não vale mais a pena. Eu já estou morta por dentro. Eu já perdi de novo a possibilidade de realizar o meu sonho. Então, tanto faz, eu já nem quero mais viver. Mas o avião não caiu. E eu tive que voltar para casa. E em casa eu adoeci. Eu me entristeci. Eu chorei por dias e dias a perda da minha filha. Eu não tinha mais razão de viver. Eu sentia que algo foi arrancado de mim. Eu acolhi o meu luto, a minha tristeza, e eu não achava graça em mais nada. Eu olhava para as coisas à minha volta, aquela casa tão bonita, tudo tão bem organizado para receber filhos, e aquilo não tinha o menor sentido. Nada tinha o menor sentido. E assim eu permaneci, na minha tristeza, no meu luto, chorando muito, por dias e dias. E eu chorei tanto que eu, a um certo ponto, me senti extenuada. Eu não aguentei mais. Eu estava cansada de chorar. E neste momento, foi quando parece que uma pequena luz de clareza mental começou a surgir. Então, eu fiquei pensando, mas qual é a forma mais correta de eu enxergar essa realidade? Será que só culpar a Deus pela minha desgraça era suficiente para abrandar a minha tristeza? Então eu comecei a pensar também que, na verdade, eu sou um pouco impulsiva. E eu também sou bastante imediatista. Eu quero as coisas na minha hora, porque eu quero um filho e tem que ser agora, na minha hora, porque é agora que eu quero. Eu não tenho paciência para esperar. Afinal de contas, eu sou coach. Coach faz plano de ação. E com plano de ação eu tenho que conseguir tudo o que eu quero. Tá certo, eu brinquei um pouco de Deus. E eu levei uma rasteira. Então eu passei a compreender que eu tinha um tanto de responsabilidade em nutrir essas recorrentes frustrações em busca de filho. Foi duro admitir isso, confesso. Eu não queria. Eu tive até vergonha de perceber o buraco que eu tinha cavado para mim. Então, depois disso, depois de eu assumir a responsabilidade que me cabia nisso, é como se toneladas fossem retiradas das minhas costas. Parece que eu me libertei daquela obsessão. É incrível, mas eu senti um alívio por não estar mais tentando controlar a conquista de algo que não estava no meu poder. Então, eu pensei, eu preciso de algo pelo que ansiar. Eu preciso de uma outra coisa que me traga tanto prazer e significado na vida, tal e qual um filho traria. E aí eu me lembrei de um antigo sonho. O sonho de ser uma profissional do desenvolvimento humano. Uma pessoa que sabe conectar as pessoas por meio das emoções. Isso me trouxe uma certa alegria. Imediatamente, eu peguei o telefone e comecei a resgatar os meus clientes. E isso foi como se uma página da minha vida tivesse sido virada.
e novas perspectivas se abriram. Então, eu comecei a viajar. A resposta foi muito rápida. Eu comecei a viajar e em 6 meses eu estava plena. Eu estava viajando pelo Brasil inteiro, formando pessoas, formando líderes, formando coaches e sendo reconhecida como uma excelente profissional. Eu estava literalmente me sentindo realizada. 3 coisas eu quero destacar para você que me fizeram sair do buraco e que talvez façam muito sentido para você. A primeira delas foram os meus relacionamentos. Sempre, toda a minha família, meus amigos, meus colegas, meu marido, sempre deixaram muito claro para mim que eu teria um lugar de amor nessa família, independente de eu ter filhos ou não. Segunda coisa, a minha vulnerabilidade. Quando eu consegui acolher a minha tristeza, viver o meu luto, viver a minha dor com os meus, eu me curei. Eu pude aliviar aquele turbilhão que eu sentia e então ter um pouco mais de clareza. E a terceira coisa é a resiliência. Se resiliência é você conseguir ser o seu melhor quando o pior te acontece, então eu acho que fui resiliente. Porque no fundo do poço eu consegui encontrar uma luz, uma nova perspectiva de vida. Mas esta história tem mais um capítulo e eu não podia deixar de te contar. 6 meses depois de toda esta catástrofe emocional e superação, estava eu formando uma turma de novos profissionais, coaches, em Campinas, São Paulo. Uma turma de mulheres. Mas eu sentia o meu corpo muito estranho, coisas estranhas acontecendo. Então, eu resolvi fazer um teste de gravidez só para me certificar de que não estava grávida. E, para surpresa do casal, contra todas as possibilidades, desta vez aparece a segunda linha rosa. Às vésperas de completarmos 19 anos de casados. E hoje, o Pedro basqueteiro alegra e encanta nossa vida. Porém, o Pedro chega em um momento em que meu ventre estava curado para recebê-lo. E ele não carrega o peso da minha obsessão. E para concluir, eu vou deixar uma pergunta para você. Qual é o seu melhor quando o pior lhe acontece na vida? Muito obrigada e até a nossa próxima palestra.